A escolha de fazer ou não uma instalação que possa oferecer risco de morte a pessoas e animais, ela fica a cargo e competência única e exclusiva do profissional contratado. Olá, eu sou o Davi Rocha da Silva, sejam bem-vindos ao meu canal. Se somam algumas dezenas de serviços ou de instalações que eu recusei fazer porque a qualidade do material comprado pelo proprietário para usar na instalação e o preço que ele queria pagar comprometia a segurança da instalação, podendo vir a ferir pessoas e animais de estimação. Eu gostaria de pedir a todos os participantes do canal que visitem meus canais do YouTube, Davi Silva Elétrica e CIA, Eletricotando by Davi Silva, Zé Faísca Channel e Pica da Elétrica. Esses canais são voltados para elétrica, eletrônica e conhecimentos em geral. Visitem esses canais, se inscrevam e compartilhem suas redes sociais para nos ajudar a alavancar esses canais. Eu tenho recusado serviços que eu vejo que pode colocar a vida de pessoas e animais em risco. Eu tenho recusado serviços que eu sei que vai acabar por queimar disjuntores, queimar fios, queimar casas. E confesso que toda vez que eu percebo que a qualidade do material que a pessoa comprou e quer pagar para instalar, mesmo que a pessoa pague bem, normalmente eu recuso esse tipo de trabalho. O que eu tenho aqui é uma válvula de panela de pressão. Podemos olhar aqui, ó. Deixa eu colocar a luz um pouco mais para frente aqui para nós vermos aqui assim, ó. Olha lá, ó. Ela tá, o furinho dela lá tá passante. Ela normal não tem esse furinho passante. Ela tem aqui uma película de alumínio que só rompe se o excesso de pressão dentro da panela for maior do que o planejado. Então, se isso acontecer, essa válvula rompe bem aqui no meio. O que tem a ver essa válvula com o que eu vou falar? Eu estava em uma residência brincando com o esposo de uma colega minha, em sinuca. E aí ela estava lá com a criança no colo e começou a fazer comida. No meio daquele jogo, né, da partida de bilhar, ela pediu para o esposo dela ir ver por que a panela não pegava pressão. E o esposo dela, com medo de eu colar a bola no canto da mesa, a menina falou, vamos lá que eu sei que você vai querer colar a bola aí para me trapacear na partida de sinuca. Aí eu acabei indo com ele. Quando chegou lá, nós percebemos que a panela não pegava pressão. Eu até falei para ela, eu falei, olha, dá para ver que há algum problema aí no pino, né? Ou na borracha. Então precisaria trocar essa borracha pelo menos para ver se ela pega pressão. De imediato, ela colocou a criança na beira da cama lá, no canto da cama, pegou um saco de lixo, eu me lembro como se fosse hoje, um saco de lixo limpo, envolveu a tampa da panela e tapou a panela. Eu falei para ela, falei, não, mas o que vai acontecer aí que não vai dar pressão, mas como é que você vai saber se pegou pressão ou não com esse saco aí? Essa panela pode explodir. Aí ela falou, não, mas é coisa de 3, 4 minutinhos. E vai cozinhar o feijão, eu vou tirar esse plástico. Eu falei, não, mas você vai explodir. E ela não deu ouvido. Aí o esposo dela falou, então vamos terminar nossa partida, deixa ela cozinhando. Eu até falei para ele, cara, eu nunca vi ninguém fazer isso. Tem uma válvula de segurança, tem esse pino de segurança aí que fica regulando a pressão, subindo e descendo, fazendo barulho. Se ela colocar esse saco aí, cara, pode machucar alguém. Ele falou, não, isso aí ela já fez isso aí outras vezes. Eu falei, não é possível. Beleza, deixamos ela lá e fomos continuar a partida. Só para deixar vocês cientes do cenário,
Essa moça tinha comprado recentemente um fogão de aço inox, um dos fogões mais bonitos que eu vi em toda a minha vida naquela época. Um fogão lindo mesmo. E aí, beleza, fomos lá para fora continuar a partida de bilhar. E aproximadamente, talvez 15 minutos depois, eu creio que foi isso, um barulho ensurdecedor. Não é um barulho assim, qualquer. Parecia uma bombinha daquela de R$ 5 que você solta num lugar fechado, que se brincar pode até estourar os tímpanos. Corremos lá para dentro, vimos que ela estava lá num canto de uma cama com a criança, assombrada, ela, né? A criança, como era novinha, nem teve percepção do acontecimento. E a tampa estava colada no teto, que era laje, né? A tampa colou no teto. Uma área da cozinha de mais ou menos assim, um raio de 3 metros de diâmetro, cheio de feijão no teto. Uma panela, né? Outrora toda com a forma perfeita de panela, parecia mais um pedaço de alumínio. E um fogão, até então, novinho, de inox, que tinha algo em torno de 1 metro de altura, grudado no chão, com máximo de 20 centímetros de altura. Todo o fogão esmagado no chão. Graças a Deus o prejuízo foi material, não houve ferimentos graves, né? Salvo o susto. A esposa do rapaz se assustou, a criança se assustou, mas graças a Deus ninguém se queimou, ninguém morreu. Só a perda material, um fogão novinho colado no chão. Eu nunca tinha visto, né, uma panela de pressão explodir na minha vida. Eu nem imaginava que poderia ser daquele jeito. Aí você olha no chão, aquilo que era um fogão novo, estava lá colado lá no fogão com 20 centímetros de altura no máximo. Panela, tampa grudada no teto e panela parecendo um pedaço de alumínio caído no chão. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso que muitas vezes nas instalações que a gente vai, nós que somos experientes, nesse caso da panela de pressão, eu não tinha tido experiência passada, mas eu tinha ouvido dizer alguma coisa. Então eu alertei a proprietária para não fazer aquela atividade, porque aquilo colocava vidas de pessoas em risco, né? Pessoas podiam se machucar, pessoas podiam morrer, podia se queimar, na pior das hipóteses. Então eu não tinha conhecimento e dei um alerta para a pessoa. A pessoa não seguiu, não obedeceu, porque ela tinha um projeto de cozinhar o feijão. Aí eu tiro isso hoje, né, para a atividade que eu exerço, que é da eletricidade. Eu chego em uma residência, falo para a pessoa que o circuito está mal dimensionado, e a pessoa fala não, que foi um profissional qualificado, né, que dimensionou. Então hoje eu sei mais ou menos o que falo. Hoje eu tenho, eu diria que 90% de certeza do que eu falo. Se eu falo que um disjuntor está mal dimensionado, eu tenho noção dessa ideia. Em relação à panela se explodir, eu tinha ouvido falar, mas na elétrica eu tenho essa noção. Eu já vivenciei isso na prática, assim como eu vivenciei a panela. Aí a pessoa não troca, vai lá, queima o disjuntor. Para queimar um disjuntor desse aqui, significa que a fiação queimou. Porque o disjuntor não vai ficar esse ponto aqui sem queimar a fiação. Isso é fato. Aí tem gente que compra disjuntores sem pé e sem cabeça, sem nome, sem referência nenhuma de mercado. Tem casa que eu vou, que quando você abre o quadro, não tem chama, né? Não chega a ter chama. Mas você vê parte da fiação em brasa. E para a pessoa aquilo é normal. A pessoa fala para você, mas sempre foi assim, nunca pegou fogo, né? Eu quero fazer uma ponte, né, entre essa panela de pressão e a eletricidade. Eu não tinha conhecimento, eu alertei a pessoa de coisas que eu tinha ouvido falar. Na elétrica eu tenho um conhecimento. Então toda vez que um profissional chegar para você e dizer que aquele material não é o material certo para aquela atividade, aquele disjuntor não é o disjuntor adequado para aquele circuito, aquele fio, aquele diâmetro de fio não é o adequado, então vocês precisam acreditar. Porque aqui na panela, graças a Deus, ninguém se feriu. Teve perda? Teve, ninguém se feriu. Na eletricidade, ultimamente, tem tido muitas casas pegando fogo.
Tem gente que morre na eletricidade, tem gente que morre eletrocutado, tem gente que morre queimado. Então, quando a gente segue as normas, qual é a possibilidade de um circuito pegar fogo quando eu sigo as normas? É muito pequena, porque tem coisas que independem da atividade do profissional. Tem coisas que independem do material em si. Mas se eu sei que eu tenho uma possibilidade menor, por que eu vou contratar um profissional não qualificado para minha instalação? Por que eu vou comprar um material barato se eu posso comprar um material mais caro, um material médio de mercado, um material aprovado, né, pelas normas? Esse era o principal objetivo do vídeo. Essa válvula de segurança da panela de pressão, uma vez que a pressão da panela aumenta além da capacidade pela qual ela foi construída, essa válvula rompe e todo o ar quente sai por ela, sem causar a explosão da panela. A válvula de segurança, fazendo a atividade nela na panela, não explode a panela, não explode, não destrói o fogão e não vai queimar ninguém. Na instalação elétrica, tudo que você comprar dentro do que foi dimensionado pelo cálculo de carga e demanda, certamente também vai atuar no momento certo, no momento necessário para o qual aquilo foi programado ou foi construído. Visitem meus canais do YouTube e, ao visitar, dê um joinha, ative o sininho, nos dê sugestões, compartilhe em suas redes sociais, porque quando o YouTube percebe que há essa interação entre o canal e os participantes, ele passa a divulgar os vídeos e os canais para mais pessoas. Esse era o principal objetivo do vídeo. Eu sou Davi Rocha da Silva. Simples assim.